dia, amores! Como é que vocês estão? Tudo bem? Saudades de vocês, da escola também, dos outros professores. Eu acredito que esse é um sentimento que todos nós estamos tendo nesse momento, não é verdade? Mas a gente sabe que agora é o momento da gente se proteger e se cuidar. E a forma de fazer isso é ficando em casa. É por isso que a gente volta sim às aulas nesse modelo de ensino remoto, com a mesma dedicação, com o mesmo entusiasmo e com o mesmo amor, mas cuidando da proteção de todos, porque todos estarão em casa. Será um grande desafio, é uma novidade que assusta, mas a gente não precisa ter medo. A gente pode enxergar isso como uma oportunidade nova de crescimento e de conhecer novas metodologias e novas formas de se estudar. A gente sabe que esse processo de adaptação é difícil, mas a gente precisa pensar e fazer por onde com que dê tudo certo, e vai dar tudo certo. É importante que vocês saibam que a gente tem plena confiança de que vocês serão capazes de superar todas as dificuldades que aparecerão nesse processo. É importante lembrar vocês que o ensino remoto demanda de nós a mesma disciplina e o mesmo empenho que a gente tinha no ensino presencial. Por isso, vocês devem continuar mantendo a sua rotina de estudos e a sua organização como vocês vinham fazendo até então. É necessário continuar prestando muita atenção nas aulas, aproveitar o tempo de videoaulas e de interação com o professor, fazer exercício, estudar mais em casa, tentar uma vez, errar, tentar novamente e assim sucessivamente até que você consiga concluir o processo de aprendizagem. Lembre-se que nesse momento eu confio no potencial de cada um de vocês para continuar mantendo o rendimento que vocês tinham antes nesse momento. E podem contar comigo para o que vocês precisarem, porque esse é um momento da gente se ajudar e acalmar um pouquinho o coração, sabendo que Deus está no comando de tudo e que tudo vai se resolver o mais breve possível e da melhor forma. E logo, logo a gente vai poder estar todos juntos nos abraçando nos corredores da escola. Mas, enquanto esse momento não chega, me acolham na casa de vocês e sejam bem-vindos à minha casa. E me digam uma coisa, é verdade que vocês estavam estudando nas férias? Porque se era, olhe, estão de parabéns. Porque entramos de férias na metade do trimestre. Então, vamos ter que retomar de onde paramos. Mas, antes de alçar novos voos, vamos revisar um pouquinho? Então, gente, vamos lá dar uma recapitulada no conteúdo de cinemática, que é aquela parte da física que estuda os movimentos, estão lembrados? Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vamos fazer uma breve revisão sobre esse conteúdo e aproveitem aqueles que ainda estão se sentindo inseguros com relação a isso para tirar as dúvidas, para se aprofundar, fazer mais exercícios, ok? Então, vamos lá. Bom, gente, para a gente iniciar, eu quero trazer para vocês novamente, para a gente relembrar toda aquela questão de movimento e repouso, de que os movimentos são relativos e que a gente sempre precisa de um referencial. Sempre nós vamos tomar como base, para determinar se um corpo está em movimento ou em repouso, um referencial, alguma coisa com a qual eu comparo o meu objeto de estudo para tentar determinar essa realidade, se ele está em repouso, se ele está em movimento. Lembra que o que define isso é o fato da distância estar aumentando ou diminuindo. Se há uma variação de distância entre o referencial e o objeto de estudo, então a gente diz que está em movimento. Se não existe essa variação, então a gente fala que ele está em repouso, ok? Houve variação de distância entre o objeto estudado e o referencial, há um movimento. Se não houve variação de distância, então o corpo está em repouso, ok?
Vamos pensar um pouco sobre uma situação. Reza a lenda que o físico inglês Isaac Newton estava embaixo de uma macieira, quando de repente uma das maçãs se soltou e caiu em cima da cabeça dele. Vamos tentar pensar em que condições estão a maçã e o físico. Quem está em repouso e quem está em movimento, afinal de contas? Bom, nós precisamos pensar sempre em relação a que referencial. Vamos imaginar, do ponto de vista do Isaac Newton, do ponto de vista dele, olhando a maçã por baixo, tá? Essa imagem daí, vermelhinha, é a maçã vista por baixo, da perspectiva dele, como se ele estivesse olhando para cima. Então, ele olha para cima e vê a maçã, no momento que ela se solta, ela começa a se aproximar dele. Então, ele percebe que a distância entre ele e a maçã está variando. Ela estava lá em cima e ela começa a descer e se aproximar dele. Então, em relação ao Newton, isso quer dizer que a maçã estava em movimento, porque a distância entre eles está mudando. Vamos pensar agora da perspectiva da maçã olhando para o Newton. Pode não parecer, mas essa daí é a cabeça do Newton vista de cima, certo? Com os cachinhos em volta. Ok, então vamos lá. A maçã está lá a uma certa distância do Newton, e a partir do momento que ela começa a cair, ela também vai percebendo que o Newton está se aproximando dela. Ou seja, a distância entre a maçã e o Newton também está variando. Ou seja, na perspectiva da maçã, é o Newton que está chegando mais perto dela. No momento que ela está caindo, tanto ela tem a percepção de que ele está se aproximando, quanto ele também tem essa percepção dela. Ou seja, a maçã em relação ao Newton está em movimento e o Newton em relação à maçã também está em movimento, porque isso entra naquele conceito que nós já estudamos da reciprocidade do movimento. O movimento é recíproco. Se um está em movimento em relação ao outro, o segundo também está em movimento em relação ao primeiro. Porém, no exemplo da árvore, em relação à árvore, o Newton estava em repouso, porque a distância deles não estava variando. Então, agora que a gente já se lembrou a noção de movimento e de repouso, a gente pode dar continuidade ao estudo da cinemática. Então, vamos relembrar aqueles dois tipos de movimento que nós já estudamos: o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Lembra que é isso que a cinemática estuda, são os movimentos sem se preocupar com as suas causas. E o que é que diferencia, no fim das contas, o movimento retilíneo uniforme do movimento retilíneo uniformemente variado? É a relação que cada um tem com a aceleração, porque no movimento uniforme, eh, a gente tem aceleração igual a zero. A gente não tem aceleração de jeito nenhum. No movimento uniformemente variado, a gente tem. No movimento uniforme, não. Então, o movimento retilíneo uniforme está querendo dizer que a aceleração é igual a zero. A gente não vai ter aceleração. Se a gente não tem aceleração, o que é que a gente pode ter? Ou a gente pode ter uma velocidade constante, ou a gente vai ter uma velocidade igual a zero. Que situações são essas? No movimento com velocidade igual a zero, a gente pode dizer que tem repouso. E no movimento com velocidade constante, a gente tem um movimento uniforme, tá? Velocidade constante, movimento uniforme. E velocidade igual a zero, a gente tem uma condição de repouso. Mas tanto a velocidade constante quanto a velocidade igual a zero configuram uma aceleração também igual a zero. E quais são as equações relacionadas a esse movimento? A gente tem a velocidade média, que é igual ao ΔS sobre ΔT, lembrando que o delta é variação, então a gente tem uma variação de espaços sobre uma variação de tempos. E a equação horária, que relaciona todas essas grandezas. Espaço final igual espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo, certo?
Então, espaço final menos espaço inicial mais velocidades vezes tempo, certo? Essa é aquela formulinha do sorvete. Sorvete, tá? Para a gente memorizar. Então, sorvete. Ok. Bom, e no movimento uniformemente variado, vocês lembram que a gente tem uma aceleração diferente de zero. É a principal característica desse movimento e é o que mais diferencia ele do MRU. É a presença de aceleração, quando a gente não tem mais um movimento uniforme. Ele é uniformemente variado. Isso quer dizer que a velocidade varia, porém ela obedece um padrão. Ela não varia aleatoriamente, certo? Ela varia conforme um padrão. Isso é o que configura esse tipo de movimento, é a variação da velocidade, a presença de uma aceleração, certo? Quais são as equações que relacionam esse tipo de movimento? A gente tem a equação horária da velocidade, que é essa primeira que vocês estão vendo, a que está do lado do vampirinho. A gente tem a velocidade final e velocidade inicial, porque a gente tem uma variação de velocidade, então temos duas velocidades, temos a aceleração e temos o tempo que continua passando, independentemente do movimento. Então, velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo, certo? Para a gente memorizar, lembra que essa é a formulinha do vampiro. Vampiro, voador, ataca, tâmara, certo? Então, essa é a formulazinha do vampiro. Já na variação de espaço, a gente percebe que a principal diferença desse movimento para um movimento uniforme é que a equação dele vem numa potência de 2. É uma equação de segundo grau, não é mais uma equação de primeiro grau como as anteriores. A gente tem o espaço inicial e o final, porque a gente tem um deslocamento, uma velocidade inicial, porque é um movimento variado, tem mais de uma velocidade, e temos a aceleração com o tempo elevado ao quadrado, certo? Então, recapitulando, espaço inicial, espaço final, velocidade, tempo e aceleração. Essas são as grandezas que relacionadas na variação de espaço do movimento variado, certo? Então, espaço final, espaço inicial, velocidade inicial vezes tempo e aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2, tá? Vou deixar a folha assim paradinha para vocês tirarem um print desse esquemazinho, se vocês quiserem. E como vocês devem estar lembrados, nós não vamos explorar muito a fundo essa equação de variação de espaço para um movimento uniformemente variado, porque vocês ainda não estudaram a equação do segundo grau, e é um pré-requisito matemático para compreender esse assunto. Então, por enquanto, a gente vai conhecer que a equação existe, mas não vamos nos aprofundar muito nela, ok? Para fechar de chave de ouro a nossa revisão, vamos fazer um exercício para a gente dar aquela relembrada, certo? Então vamos lá. Esse exercício daí é um exercício de encontro de móveis, certo? Vamos tentar entender que situação é essa. Eu tenho duas esferas, esfera A e B, em que a esfera A está localizada no espaço 3 e a esfera B está localizada no espaço 7, certo? Centímetros, esse espaço está dado em centímetros. É, a velocidade de A é 4 centímetros por segundo e a velocidade de B é 2 centímetros por segundo. E eu quero saber em que instante, depois de quanto tempo, acontece o encontro das duas esferas. Em que momento elas vão se encontrar? Elas vão estar ocupando o mesmo espaço. É isso que eu quero saber nessa questão, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, quais são os dados que a gente tem? A gente tem os dados de espaço e a gente tem os dados de velocidade. A gente só não tem o dado de tempo, porque é justamente o que eu quero, tá? Então, não sei se vocês estão lembrados, mas vamos relembrar agora. Toda vez que eu tenho uma questão de encontro de móveis, eu preciso escrever a equação de A e a equação de B, com base nessa equação horária dos espaços que nós vimos na folha anterior, certo? Vamos escrever essa equação em função dos dados que nós temos na questão, certo? Então, o espaço final de A, eu não sei quem é ainda.
eu só tenho o espaço inicial de A. O espaço final, que vai ser o espaço de A, e o espaço inicial vai ser o 3, que é de onde a esfera está partindo, certo? Mas quem é a velocidade de A? Desfocou um pouquinho a tela nesse momento, mas já voltou. Quem é a velocidade de A? 4 centímetros por segundo. Então, onde tem velocidade, eu vou colocar 4. E a velocidade está multiplicando quem? O tempo. Ó, estão vendo lá? Velocidade vezes tempo. Então, eu vou chegar na minha equação e colocar o tempo, que eu não sei quem é justamente o que eu quero descobrir, certo? Montei a equação de A. Agora, nós vamos para a equação de B, certo? Mesma coisa, o espaço final vai ser o espaço final B e o espaço inicial é de onde ele está partindo. A esfera B está partindo do ponto 7. Então, o espaço inicial vai ser 7, mais quem é a velocidade? 2. Então, onde tem velocidade, eu vou colocar 2, vezes o tempo. Certo? Pronto. Assim, eu já concluí a minha equação horária de A e a minha equação horária de B. O que é que nós temos que fazer agora? Vou ver se vocês estão lembrados, se andaram mesmo estudando. Toda vez que a gente fala de encontro de móveis, toda vez que há um encontro ou uma ultrapassagem de móveis, certo? É, a gente vai considerar que o espaço final dos móveis, nesse caso são as duas esferas, pode ser duas bolinhas de gude, o espaço final das duas tem que ser igual, porque no momento que elas se encontram, elas vão estar ocupando o mesmo espaço, certo? No momento que as duas bolinhas vão lá e se encontram, isso quer dizer que elas vão estar ocupando o mesmo espaço. Por exemplo, vamos dizer que elas caminham as duas, completando aí essa retinha, e elas vão se encontrar nesse ponto aí que eu marquei. Pronto, certo? Então, a e B vão estar localizados no mesmo ponto da reta. É por isso que a gente pode considerar que A e B estarão no mesmo espaço final. E agora, a partir daqui, a parte de conceitos físicos acabou. Agora a gente vai só trabalhar com a matemática, certo? Se eu sei que o espaço final de A é igual ao espaço final de B, eu posso pegar as minhas duas equações e igualar a equação de SA com a equação de SB. Como é que eu faço isso? Eu pego todo o restinho que está depois da igualdade de uma equação e pego o que está depois da igualdade da segunda equação e junto esses dois fatores em uma equação só. Então, da primeira equação, a gente tem 3 mais 4t igual, certo? O da segunda equação agora, 7 mais 2t, ok? Então, vamos lá. A gente coloca de um lado da igualdade e do outro lado da igualdade também. 3 mais 4t da primeira equação igual 7 mais 2t da segunda equação. E agora, o que é que a gente encontrou? Isso é uma equação do primeiro grau, que vocês já estão acostumadíssimos a resolver, certo? O que é que a gente precisa fazer? Separar o que tem variável do que não tem variável. Separar a variável da parte invariável, certo? O que é que tem variável aí? 4t e 2t, certo? Então, eu vou passar o que tem variável para um lado e o que não é variável para o outro lado. O 4t já está no seu lugar correto. 2t está positivo, a gente precisa atravessar a igualdade com ele e ele vai trocar de sinal. Estava positivo, fica negativo. O 7 já está na sua posição correta. Então, eu vou repetir o 7, onde ele já está, do lado de lá da igualdade. E o 3 estava positivo. Então, vou passar ele de lado e ele vai ficar negativo. 4t menos 2t igual a 2t, igual 7 menos 3, 4. Ok? Então, quando a gente não tem nada ali multiplicando, a gente sabe que é um sinalzinho de vezes, certo? Então, desculpa, quando a gente não tem nada entre o número e a letra, é um sinalzinho de vezes. Ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. 4 dividido por 2, 2.
Qual é a unidade de medida? Segundos. Como é que eu sei que é segundos? Porque lá na unidade de velocidade, o espaço está em centímetros e o tempo está em segundos. Então, a resposta de tempo vai ser em segundos também, ok? Então, a nossa resposta, 2 segundos. T igual a 2 segundos. É o tempo que essas esferas, que essas bolinhas, vão levar para se encontrar. Certo, pessoal? Então, é isso. Nossa aula encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado e vamos às dúvidas.